Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 12 de outubro, feriadão, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra em Salmos, de número 55, Salmo de número 55, verso 22. Vai dizer assim, ó: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O Senhor novamente trouxe essa mensagem no meu coração e Ele diz, ó: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, ou sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado, ou que o cristão seja abalado, ou que o servo e a serva fiel seja abalado. Amém? Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. No começo desses salmos, Davi ele tá vivendo uma angústia muito grande, o coração aterrorizado, por conta de um levante, de levantes, de pessoas contra a sua vida, de inimigos contra a sua vida. E Davi aqui ele está perplexo, tá vivenciando horrores ali, no seu coração, no seu íntimo. Terrores de morte ele vai citando que está passando nesse exato momento, dentro do contexto desses salmos. Ele diz que as pessoas que o estão perseguindo ali, elas estão almejando a sua morte. E ele fica tão angustiado em relação a isso, que ele se sente já à sombra da morte. Imagina o estado que Davi estava, que era um estado muito crítico. Ele estava numa situação aqui muito difícil, ao ponto de no versículo 6 ele fala: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Olha só, o problema que Davi estava enfrentando aqui era tão grande que ele sentiu o desejo de ter asas como das pombas, para ele poder fugir daquela situação, para ele poder ir no lugar longínquo, né? No lugar distante, para poder se ver livre dessa situação terrível que Davi estava enfrentando aqui. E muitas vezes nós também não somos diferentes, né? Quando vem os problemas, as dificuldades, quando as coisas apertam para o nosso lado, muitas vezes a vontade que nós temos é de se esconder, de fugir, de correr dos problemas, né? De se ver livre desses problemas correndo, né? Mas a grande verdade é que acaba não tendo jeito, né? Da gente procedermos desta maneira, né? Os problemas vêm e não tem como a gente fugir, né? A gente acaba tendo que enfrentá-los de frente, passando por essa situação e vencendo, né? Ela, no nosso caso aqui, em Deus, né? Davi, por mais difícil que fosse o problema que nesse momento que ele estava enfrentando, ele continuava mantendo firme a sua fé em Deus. O problema de Davi aqui era gravado, era muito grave. Ele estava respirando ameaças contra os seus inimigos, né? Há historiadores, estudiosos da Bíblia Sagrada que atribui esse contexto desse salmo aqui à perseguição que desencadeou, né, quando Absalão subiu ao trono, né? Ou seja, de uma maneira ali, como que eu posso, astuciosa, né? Ele diz a história, que diz a Bíblia Sagrada, não a história, né, de relata a Bíblia Sagrada, que ele usou de astúcia, né? E ele foi
ele conseguiu chegar ao trono, né? Conseguiu chegar ao trono, assumiu o trono no lugar do seu pai, de Davi, né? E nesse contexto todo aqui, o que acontece? Tinha Aitofel, que era um dos conselheiros íntimos ali de Davi, um dos seus conselheiros. E Aitofel foi vô de Betseba. E a gente bem sabe que no contexto da história, Davi fica com Betseba, Urias morre, né? E acredita-se, os historiadores, que Aitofel guardou aquela mágoa contra Davi, sendo ele vô de Betseba, e vendo tudo o desencadear das coisas em relação ao que aconteceu com Urias, e Davi agora casando com Betseba. Então diz historiadores que Aitofel, ele guardou aquela mágoa de Davi, ele ficou naquela mágoa no coração, e ele era um dos conselheiros de Davi. E aí, na primeira oportunidade que ele teve, quando teve essa rebelião de Absalão, e por um momento ele consegue assumir o trono, então diz que Aitofel foi para o lado de Absalão contra Davi, uma vez que Davi ali fugiu, né, ali de Jerusalém. Então Aitofel juntou com Absalão e começaram a conspirar, né, no caso contra Davi, para de alguma maneira eles conseguirem que Davi viesse a ser morto, né? Então aí o lamento de Davi é em relação a isso, né? Ele fala sobre o amigo íntimo dele, né? Que muitos aqui atribuem para Aitofel, que era um dos seus conselheiros íntimo e amigo, né? Que agora se levantou contra Davi. Ou seja, nesse cenário todo que Davi estava enquadrado, né? Respirando ameaças, né? Ou seja, de seus inimigos, que para ele andava junto e era como amigo, né? Só que na verdade era uma hipocrisia, era uma falsidade. Então Davi estava agora vivenciando essa situação difícil. Mas mesmo no contexto desse salmo, mesmo nessa situação difícil, Davi, ele não perdeu a esperança em Deus. Ele clamava a Deus, ciente de que Deus iria socorrê-lo, ciente de que Deus iria ajudá-lo, porque ele estava vivendo uma vida de integridade diante da presença de Deus. Ele era íntimo de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Embora o problema aqui fosse difícil, embora os temores de morte ele estava sobre Davi, embora Davi se sentisse por um momento debaixo da sombra da morte, né? Ele sentiu que a sombra da morte estava sobre ele. Ele não perdia a esperança e a sua fé no Deus que é o dono da vida. Ele não perdia, ele não titubeava. Ele não titubeava. No versículo 16 ele fala: eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Ele falou: eu vou orar, eu vou invocar a Deus, eu sei que ele vai me salvar. Por quê? Porque Davi confiava em Deus, e o relacionamento, e ele confiava em Deus porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento que Davi tinha diariamente com Deus gerava nele confiança até mesmo dele cruzar o vale da sombra da morte e não temer. Ainda que a sua estrutura como homem, né, viesse a querer fazer com que Davi temesse diante dos desafios, dos obstáculos, das adversidades, mas ele tinha sua fé viva, acesa diante de Deus, né, que era o autor da vida. Ele tinha essa convicção que por mais difícil que fosse o problema, Deus o escutaria, Deus estenderia sua mão, Deus agiria em favor dele, porque ele estava ali vivendo uma vida de intimidade com Deus. Ele estava ali mantendo um relacionamento vivo todos os dias com Deus. E por conta desse relacionamento, por meio das provas, das lutas, por mais que os temores naturais acabassem vindo sobre Davi, a confiança dele era inabalável, porque ele sabia quem ele estava servindo. Ele sabia que Deus não ia desampará-lo. Ele sabia que o seu coração era sincero diante de Deus, e que por conta disso Deus não ia deixar de favorecê-lo para favorecer aqueles que estavam com o coração ali perverso diante dele e diante de Deus, aqueles que estavam maquinando mal todos os dias. Ele sabia que Deus não iria deixar de movimentar as águas ao favor dele para poder favorecer essas pessoas que no caso ali estavam se levantando numa conspiração nesse contexto aqui muito grande
contra a vida de Davi, que era o dono do trono, que era o dono naquele momento da cadeira. Entende? Então que Deus seria justo e que Deus estaria ali do lado dele. Davi tinha essa confiança. E a prova disso, nesse contexto dos Salmos, é que no final entra aqui esse versículo que eu li. Ele fala, confia os teus cuidados ao Senhor, olha só. E mediante toda essa situação difícil que ele estava vivenciando, ele vai terminar o Salmo dizendo, ó, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. E no verso 23 ele fala, tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Era a certeza que Davi tinha em relação aos seus inimigos. E ele fala, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Ele termina assim, ó, dizendo, eu, todavia, confiarei em ti. E voltando no versículo de número 22, ele fala, confia os teus cuidados ao Senhor. Entrega os teus cuidados ao Senhor. Entrega as suas causas ao Senhor, confia. Entregar, quando você entrega algo nas mãos de Deus, e você deixa Deus resolver para você aquilo que você não deu conta de resolver até aqui, então você está mostrando que você confia nele. Quando você pega uma causa, agora que aos seus olhos é irreversível, e você entrega nas mãos de Deus por meio da oração, e você começa então a descansar, uma vez que você entrega, o próximo passo a ser dado é descansa. Se você entregou a sua causa nas mãos de Deus, então descansa. Está nas mãos dele. Então você sabe que Deus agora essa causa já não pertence mais a você, está na mão de Deus. Então você descansa. Esse descansar você está mostrando que confia, que você entregou essa causa nas mãos de Deus porque você confia que Deus pode resolver essa situação para você. Entende? E realmente é isso que vai acontecer. Deus vai honrar a sua fé. Isso é fato. Quando a gente exercita a nossa fé em Deus, quando a gente confia, quando a gente entrega as causas na mão de Deus, sem titubear, crendo que Ele pode reverter a nossa situação, por mais difícil que ela se mostre, por mais difícil que ela seja, o que vai acontecer? No momento oportuno, no tempo de Deus, Ele vai reverter a nossa situação. Por quê? Porque Ele vai honrar a sua e a minha fé. É isso que Deus vai fazer. E Davi está falando isso. Confia os teus cuidados ao Senhor, né? Confia aquilo que está te trazendo angústia nesse momento ao Senhor. Entrega nas mãos dele. Entrega nas mãos de Deus nesse exato momento aquilo que está te fazendo chorar neste momento. Entrega nas mãos dele. Confia isso nas mãos dele para que Deus possa resolver para você. Entrega aqueles que estão falando mal de você, te caluniando, nas mãos de Deus. Entrega para ele. Fala com ele, entrega nas mãos dele. Pede para Deus resolver, pede para Deus colocar as mãos e agir em teu favor. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Entrega, quem sabe, o teu filho que está na droga, a tua filha que está na prostituição, nas mãos de Deus. E creia que no momento oportuno Deus vai entrar com a providência e vai tirar o teu filho das drogas, a tua filha da prostituição. Entrega nas mãos dele. Quem sabe o teu ministério está aí parado. Entrega nas mãos dele e fala assim, olha a minha situação que eu me encontro, né, Pai? Olha, para mim está tudo perdido. Entrega nas mãos dele e pede para Deus resolver para você. Entrega, confia, busca a presença de Deus por meio de oração, da oração, crendo que Deus vai se manifestar de uma maneira favorável em sua vida. Qual é o problema que você está enfrentando nessa manhã? Quais as dificuldades que você está passando? Qual é o vale da sombra da morte que você possa estar passando? E eu te falo pela Bíblia Sagrada, por mais difícil que apareça, que aparente esta situação que você está vivenciando, para Deus, ela é só um detalhe. É só um detalhe. Para Deus, essa situação aí, não é nem um pouco difícil de ser resolvida. Quem sabe aos seus olhos, essa situação que você está vivenciando aí, já não tem mais jeito. Você vê, se encontra cercada, ou cercada pelos problemas, pelas dificuldades, pelas portas fechadas, né, pelas perseguições, mas isso aí para Deus é nada. Porém é necessário que você entregue nas mãos dele. Entregar nas mãos de Deus é sinônimo de confiança, né? Sinônimo de confiança. Quando eu entrego nas mãos de Deus e estou pedindo para ele resolver, eu estou dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor tem o poder para resolver.
E eu tenho essa confiança que o Senhor pode resolver para mim, porque da minha própria força eu não vou conseguir. Do meu jeito eu não vou conseguir. Mas eu creio que o Senhor pode resolver essa causa para mim. E aí eu entrego nas mãos de Deus e confio. E tenho a convicção que Deus ele vai, no momento oportuno, reverter essa minha situação. Entregar é confiar em Deus. É isso que Davi nos propõe aqui. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais permitirá com que o cristão seja abalado. Com que o servo de Deus, a serva de Deus seja abalado. Ó, Deus não vai permitir com que você, meu irmão e minha irmã, seja abalado. Quando você confia, quando você entrega aquilo que está tirando a tua paz nesse exato momento. Então Deus ele entra com a providência e Ele não permite com que você seja abalado. Por quê? Porque Ele se mostra forte ao teu favor. Porque Ele conforta o teu coração. Porque Ele mostra que maior do que o teu problema é Ele na tua vida. Que quando Ele está agindo, não há problema, por maior que seja, que pode parar em pé diante de você e diante de Deus. Entende? Quando você confia e entrega, Deus te dá o conforto necessário para você seguir crendo que por mais difícil que seja a situação que você esteja vivenciando, Deus há de normalizá-la, há de agir ao teu favor e trazer a reversão desse cativeiro, dessa situação para você e para mim. Quando a gente confia, então Deus se mostra grande ao seu e ao meu favor e age de uma maneira fenomenal, espetacular ao seu favor e ao meu favor. E vale lembrar no tempo dele. Mas a grande verdade é que quando, por mais difícil que seja a minha causa, eu levo no altar da oração e começo a clamar ao Senhor e entrego nas mãos dele, então ele já alivia meu coração. Então ele já tira a angústia. Ele já se mostra presença viva ali comigo. E Ele já coloca a certeza no meu coração que vai dar certo, porque é Ele que está no controle. Então, meu irmão e minha irmã, confia os teus cuidados ao Senhor. Entrega nas mãos de Deus aquilo que está tirando a tua paz nesse momento, aquilo que quem sabe está tirando o teu sono, aquilo que quem sabe está tirando a sua vontade de poder seguir adiante, sentindo tudo aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Entrega, descansa e confia. Deus vai reverter essa situação e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Amém? Recebe essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco, Pai, mais uma vez diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã de terça-feira, meu Pai, feriadão. E eu quero orar e interceder pela vida de cada um que chegou até esse vídeo, Pai. Senhor Deus, é notório pela tua palavra que tens vidas que chegou até esse vídeo, Senhor, desanimadas por conta de problemas, de perseguições, de lutas que elas estão enfrentando até aqui, Senhor. Lutas essas que têm se mostrado muito grandes, Senhor, diante dos teus filhos que estão acompanhando agora esta oração. Pai amado, Pai querido e santo, mas ainda assim por meio das lutas, das provas e das dificuldades que os teus filhos têm enfrentado até neste exato momento, Senhor, dos desânimos que eles têm enfrentado neste momento e até pensamentos em desistir, Senhor. A tua palavra vem nos encorajar, vem nos dizer até nesta manhã, que devemos confiar em Ti, entregar, Senhor, aquilo que está tirando a nossa paz, Senhor, roubando a nossa paz em Tuas mãos. A Tua palavra vem nos orientar nesta manhã, Senhor, a entregar essas causas que aos nossos olhos são irreversíveis em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa pegá-las e mudar a nossa história, mudar a nossa situação, Pai, e normalizar, colocar em ordem essa desordem, Pai, e colocar no lugar aquilo que está fora do lugar em nosso favor, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo e poderoso nome. Pai, a Tua palavra nos encoraja nessa manhã a confiarmos em Ti, então nos ajude, Senhor, Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude a olhar para as dificuldades, para os problemas, para as perseguições,
para os contratempos, com a visão que Davi olhava, meu Pai, que embora, Senhor, ele como homem sentia vontade no íntimo, meu Pai, de fugir do problema, mas no seu interior, meu Pai, bem lá no íntimo do coração dele, ele tinha confiança, Pai, que maior do que os problemas que ele estava enfrentando era o Senhor, meu Pai, na vida dele, que estava com os braços estendidos, pronto, meu Pai, para socorrê-lo e livrar, Senhor, seja qual for o problema que ele estivesse enfrentando naqueles momentos, o quais, meu Pai, ele estava desenvolvendo uma vida de intimidade diante da tua santa e poderosa presença. Pai amado, nos ajude a olhar com esta ótica, Senhor, para que quando esses contratempos vêm, para que quando as portas se fecharem, para quando as perseguições nos atingirem, meu Pai, ou coisas, meu Pai, que vêm de maneira negativa, Senhor, para nos roubar nossa paz, roubar o nosso sono, Senhor, que então nós possamos olhar pela ótica de Davi, Senhor, que nós possamos olhar com um olhar de fé, sabendo que o Senhor está à frente de nossas vidas, meu Pai, e que sendo assim não há problema, Senhor, por maior que seja, que pode permanecer diante da nossa presença, porque é o Senhor quem está no controle de tudo e é o Senhor que garante a nossa chegada, garante a nossa vitória, seja qual for a circunstância negativa que nós possamos estarmos vivenciando neste exato momento. Pai amado, Pai querido e santo, então eu também te peço nesta manhã, tira toda a angústia do coração do teu filho e da tua filha, tira toda a tristeza, todo o aperto, toda a angústia, Pai amado, tira todo o medo em excesso, tira todo o excesso de preocupações, meu Pai, o excesso de ansiedades, e conforta pelo teu Espírito. Conforta pelo teu Espírito esses corações de ânimo, de paz, revigore, Pai, a força do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, quem sabe caído, Senhor, quem sabe com a sua fé lá embaixo. Pai, restaura, fortaleça a estrutura, Senhor, coloca no interior novamente esta pessoa de pé, diante da tua santa e poderosa presença, e coloca convicção nesses corações, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, que não há obstáculos, meu Pai, que em Ti nós não venhamos superar, meu Pai, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós vai acontecer, que nós vamos passar por este obstáculo, porque é o Senhor quem está, meu Pai, no controle de nossas vidas, e o final vai ser vitória para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai amado, abençoe cada família aqui representadas, venha suprir cada uma das suas necessidades, ó Deus, é o pedido que eu lhe faço. Abre portas que estão fechadas, movimenta as águas a favor do teu filho e da tua filha que aqui está, entra com a vitória que o teu filho e a tua filha tanto necessita, seja na saúde, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida ministerial, na vida conjugal, Senhor, na vida familiar. Muda a história, entra com a providência, coloca tudo no lugar, cura, restaura, liberta, transforma para a glória e para a honra do teu santo nome. É o pedido que eu lhe faço, Pai, de livramentos para cada família aqui representadas, e não permita de nenhuma maneira que o mal venha se prevalecer contra a vida dos teus filhos que aqui está e contra as suas famílias aqui representadas. Permaneça, Pai, conosco no decorrer deste dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Essa é a minha oração que eu te faço nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.